o pessoal tá se preparando a toque de caixa. Já falei aqui, não é, do bunker que o Mark Zuckerberg, o dono do Facebook, da Meta, construiu na ilha de Maui, ou seja, ainda é um idiota, me faz um bunker numa ilha, no meio do Pacífico. Tá? E o bunker do cara gastou 400 milhões de dólares, tem andares, tem todo autossuficiente, totalmente, até gado Yagyu, não é, com aquela carne maravilhosa, toda marmorizada, é a carne mais cara do mundo. Até gado Aguiú esse cara trouxe do Japão e colocou no bunker dele. Agora ele incentiva a galera aí, vegana, né? Oh, vegana. Não, vegetariano, não pode comer carne, coitada das vacas, coitadinha. Ai, o pum da vaca, aquecimento global. Isso aí é para o povo. Não é? Ele sabe muito bem, né, do quão importante é se comer, se consumir carne vermelha. Cada vez, carne de vaca, principalmente. Cada vez mais tem um monte de estudo aí saindo, não é? Não só estudo, como pessoas vivendo na prática, não é? Que essa alimentação em cima de carne vermelha e tal é extremamente benéfica para a nossa saúde. E pessoal vegano aí, teve eu estava lendo até hoje, uma influencer aí de comer cru, só fruta, essas doideiras absurdas. Mulher morreu de malnutrição, 39 anos de idade. Ou seja, essas falácias estão vindo à tona, gente. Vários estudos na Universidade de Harvard e tal, feitos nos anos 60, não é? Falando mal de gordura boa, não é? Banha de porco, não é? Essa coisa, manteiga, essa é a gordura positiva, a gordura saudável, natural. Não, isso é o vilão, um ataque cardíaco, que não é nada daquilo. Esconderam, não é? Esconderam os estudos falando que o grande vilão é o açúcar, não é? O açúcar, e aí empurraram esse negócio como é que é o nome? Margarina, né? Gordura vegetal hidrogenada, margarina. Aqui até no Brasil tem uma marca que eu não vou falar, que fala, isso aqui ajuda o coração. Gente, isso é criminoso, gente. Já está mais que provado que esse lixo de margarina a gente não digere, a gente não. Isso aí é que é o grande entupidor das nossas veias, né? Ou seja, é criminoso o negócio. Por isso que Idibel, né, vem falando, busquem conhecimento, tem que ir atrás, porque o pessoal está mentindo descaradamente, gente. Então, o que acontece? O pessoal está se preparando, gente. As elites, entre aspas, essa galera, quem está podendo, está construindo bunker por todo lado nos Estados Unidos. Inclusive, eu acho que eu falo aberto pela primeira vez isso aqui. Vou ter cuidado aqui, porque a pessoa é uma pessoa amiga. Vamos lá. É uma pessoa amiga e americana que tem uma empresa de construção. Tá? Ele faz uma construção bem especializada em um determinado segmento que eu não vou falar aqui. Tá? Essa pessoa me contou isso há vários anos atrás. Tá? Eu já contei para algumas pessoas lá em Dáquila, mas aberto eu nunca contei. Primeira vez. Rosilda, essa miniera afeta o mundo, não é que estados do Brasil não, tá? É o mundo inteiro. O mundo inteiro, tá? Só que aqui no Brasil, no Cone Sul, Brasil, especificamente Brasil, Bolívia, Paraguai, parte do Peru, parte da Colômbia, parte da Venezuela, norte da Argentina, esse pessoal vai ser mais tranquilo aqui pra gente, tá? Por determinadas razões aí. Vai ser mais tranquilo. Bem mais tranquilo que outras partes da Terra. Mas voltando ao que eu estava falando aqui, gente, deixa eu escrever aqui, ó.
Ó, mínimo de mod. Vamos lá. É isso aí. Aí o que que acontece? Falando dessa pessoa. Alguns anos atrás, essa pessoa chegou para mim e falou: eu estava falando alguma coisa desses bunkers, né, dessa coisa toda. Ele chegou para mim e falou assim: olha, eu estava, eu estava, como é que eu vou colocar aqui? Eu tenho que ter muito cuidado porque, né, é muito delicado isso. Bem, vamos lá, assim. Eu vou colocar dessa maneira, assim. Ele estava participando, tá, de uma construção de um grande bunker, tá? Um grande bunker, monstruoso. Eu não vou falar a localização, tá? É nos Estados Unidos, mas eu não vou falar onde. Não vou dar detalhe, porque senão dá para saber, tá? Eu só vou falar que ele e dezenas, até centenas de outras empresas haviam sido contratados para executar determinadas obras nesse bunker gigante. Ele falou para mim que esse bunker poderia abrigar mais de 100 mil pessoas e que pela infraestrutura que estavam colocando lá, ele falou, tem gente aqui grande. Eles não tinham informação, ele falando para mim, a gente não tinha informação nenhuma. A gente tinha informação só da coisa específica que a gente tinha que fazer. Só que a gente começou a conversar entre nós, não é? Ou seja, entre nós, que eu falo, as pessoas envolvidas nessa construção. As outras empresas, eram várias empresas, ninguém tinha um projeto total. Ele foi fragmentado, tá? Justamente para ninguém saber o que esse pessoal estava fazendo lá. Eles fragmentaram e compartimentalizaram, tá, os projetos, justamente para isolar. Só que esse pessoal começou a ver, isso a pessoa me falando, o tamanho do negócio e começou a falar, não, peraí, peraí. Maria Cima, esses bunkers suportam terremotos? Boa pergunta. Boa pergunta. Possivelmente, sim. Só tem um pequeno problema. Eles não sabem que o nível, a potência dos terremotos que estão chegando, vai ser difícil segurar. Vai ser difícil. Vão ser terremotos em determinados locais muito, muito fortes, gente. Muito fortes. Então, o que que acontece? Pelo tamanho da construção, eles começaram a ficar, porra, peraí, o que está acontecendo aqui? E aí começaram a conversar entre eles. E essa pessoa, meu amigo, me falando, eu comecei a conversar com colegas, né? E a gente começou a trocar figurinha. E eles começaram a entender que estavam praticamente fazendo uma cidade subterrânea, gigantesca, para caber 100 mil pessoas. Isso tem vários anos, hein, gente? Vários anos. E eu fiquei assim impressionado, porque naquela época já muitas pessoas estavam falando da construção desses inúmeros bunkers. Inclusive, num canal, eu lembro do canal, chamava True TV. True TV, era um canal a cabo americano, tinha um programa de um ele era ex-estrela de wrestling, não é? De WWE, não tem essa coisa americana, esse teatrão aí que fica esses caras se pegando lá. Não é MMA não, tá? É fake. Até aquele ator The Rock veio desse meio, tá? É o wrestling, né? WWE, WEF, eles têm várias, né? O nome dele é Jesse Ventura. Ele é muito conhecido nos Estados Unidos, muito querido, era um ídolo, e depois foi
para o cinema, ele participou de alguns filmes de ação, fez aquele filme maravilhoso dos anos 80, O Predador, aquele primeiro com o Arnold Schwarzenegger, ele era um dos soldados lá, de bigode, só que depois ele ficou careca, né? Então tá bem mais velho. E ele fez uma série de TVs, de TV no canal True TV, que chamava Teoria da Conspiração com o Jesse Ventura. Vários capítulos eu consegui baixar. Tá? Isso tem vários anos, gente. Isso eu estou falando de 2000 alguma coisa. E ele falou coisas impressionantes. Coisas, inclusive, que vieram a acontecer. Várias situações. E o que aconteceu com a série dele? Sumiu do mapa. Cancelaram, cortaram, tiraram do ar. É bem difícil você achar, você consegue. Mas em uma delas, o Jesse Ventura fez exatamente um capítulo sobre os bunkers. O pessoal construindo um bunker de sobrevivência. Naquela época, 2000 e alguma coisa, tá? Não era o mundo que a gente vive hoje, em 2025. Então ficava meio complicado. Pô, mas como assim? Para o pessoal, para a população, né? Conectar os pontinhos, montar o quebra-cabeça e ver de um iminente perigo que ia acontecer, que estava para acontecer, que estava chegando, né? Não dava para ter, se falava muito, tanto é que sempre rotulavam de teoria da conspiração e tal, papapá. Só que hoje totalmente diferente. Gente, depois de 2020, o que fizeram com o mundo, a mentira que fizeram lá, prendeu todo mundo em casa e fizeram o que fizeram, tudo é possível. Tudo é possível. Tanto é que eu entendi que aumentou o número de pessoas interessadas em preparar esses locais, construírem bunkers, justamente até para convulsão social, guerra civil, um monte de coisa. Não é só cataclisma, não, gente. Natural, hecatombes naturais. Também para isso. Não é? Muita gente de Hollywood, aí, o pessoal de Hollywood, também tentando se mudar para Nova Zelândia, aquele diretor James Cameron, que fez o Avatar, o cara mudou para Nova Zelândia há muito tempo, ele vive numa fazenda autossuficiente, mas, gente, é ilha. Ilha tem, se eu não me engano, tem atividade vulcânica e terremoto para burro, vocês não é um local só seguro, não é? Então, o que acontecendo? O que está acontecendo? Está acontecendo isso. A gente está vendo agora, está ficando muito difícil de esconder, não é? Esses bunkers todos, gigantescos, como esse amigo meu, na época, eu não acreditava. Sim, eu acreditava que, assim, a nível de governo, deveriam ter bunkers e tal, né? Com certeza. Eu sei que na Suíça, tá? O governo suíço tem dentro de montanhas ali, principalmente ali no retão, não é? É uma reta ali entre Geneve, Lausanne, não é? No fundão lá do Lac Léman, o Valais, aquela região tem umas montanhas. Tinha um amigo meu, um colega meu lá na Suíça, que ele serviu o exército, ele fazia escola de oficial. E ele falou para mim: Felipe, tem um hospital aí dentro, tem aeroporto dentro de aeroporto militar, não é? Tem um monte de coisa, é bunker para tudo quanto é lado. A Suíça é toda preparada para um hecatombe nuclear e tal, isso é bem conhecido. Só que na época, quando o pessoal falava, pô, isso é teoria da conspiração e tal. Então, quando esse amigo meu, lá em Dáquila, anos atrás, chegou para mim, eu queria te falar um negócio. Olha, eu tenho essa experiência construindo um lugar gigantesco para mais de 100 mil pessoas, são dezenas, centenas de empresas diferentes construindo justamente para ninguém saber o que o outro está fazendo. Mas a gente está conversando entre nós, a gente está vendo o tamanho do negócio, ou seja, é uma realidade. É uma realidade. Só que assistindo Catherine Austin Fitts falar disso, gente, uma mulher, né, que não tem nada a ver com esse meio, ela veio do meio das finanças, não é? Mas tem uma cabeça aberta, inteligente e convive em esferas que consegue ter informações, né, de olhar a situação e falou: pô, peraí, o que é isso que está acontecendo? Começa a conectar os pontinhos e vê que tem uma coisa muito errada. E ela vem falando, já é uma senhora, totalmente independente financeiramente, isso é muito importante para poder falar
com independência, para não ser coagida a ficar quieta, ou forçada, ou obrigada, né, de maneira, né, sob pressão financeira. Né? Por isso que é importante ter autossuficiência financeira, porque senão é complicado, você não consegue fazer as pesquisas, falar, não consegue nada. Tanto é que a gente vê esses cientistas começando a falar que não existe aquecimento global antropogênico, que não tem nada a ver, que é uma grande mentira, que é uma construção política, é uma falácia. Eles querem implementar medidas de restrição para a população e usando isso daí de desculpa. Isso aí são grandes pessoas, grandes cientistas de nível mundial, nego com prêmio Nobel, só que já são pessoas de uma certa idade. Eu notei, a maioria deles são bem velhinhos, já mais de 70 anos de idade. Mas tem independência para falar, não precisa de fundo, de pesquisa, não, né? Então, não, eles têm independência para falar. Esse é que é o negócio, por isso que a gente fala. O GO nos segura, nos prende pelo sistema financeiro de escassez que eles colocaram aí para a gente, há 5.000 anos desde a Babilônia. Poxa, é para justamente aí é que eles controlam. Ninguém tem independência. Poucos, né? Ou então os poucos independentes são distraídos aí por festinha, consumo de futilidades né, para sair ostentando para cá, para lá, e festas absurdas, e loucuras, né? Para desviar, não deixar o cara ter tempo para pensar. Tá assim o negócio. Então, assim, e isso, uma vez, numa palestra lá na Fazenda, o nosso presidente falou recentemente, até, uns meses atrás. Ele falou, a elite já está se preparando, já tem seus bunkers, já tem suas coisas. Qualquer coisa eles correm para lá. Só que eles estão pensando o quê? Que vão conseguir, que eles são independentes, eles também são escravos inseridos nesse sistema. E que seus amos, né, que são os verdadeiros controladores, né, a gente vem falando já há um tempão isso, os mensageiros e seus amos Anunnakis, eles não estão nem aí, nem para eles. Se precisar, vamos dizer, eliminar, elimina, não estão nem aí. Eles não têm amor nenhum à humanidade, eles têm desdém. Eles nos veem como carneirinhos, como gado, né, como, né, seus escravos fabricados. Né? É assim. Então não tem para onde correr. Mas a gente está vendo esse movimento. Pessoas tipo a Catherine Austin Fitts e o Tucker Carlson, que são de pessoas mainstream, gente, não é gente alternativa, começando a falar abertamente dessa situação. Catherine Austin Fitts descrevendo, não é, essa situação de quantias vultosas de dinheiro desaparecendo, sumindo, sendo desviada, se perdendo em aparentes iniciativas de corrupção, mas que ninguém sabe mais ou menos para onde que vai, para onde que foi, não conseguem fazer uma contabilidade, e são bilhões, trilhões, sei lá. Ela falando, hein? E a conclusão dela, e óbvio, em cima de determinadas evidências, ela não vai escancarar, não vai se expor também, que não é nem louca, mas está falando, o pessoal está criando aí um mundo paralelo, gente. Um mundo paralelo para eles, porque sabe que o negócio vai implodir. Pá. É por isso também que eles precisam de reduzir a população, gente. A redução da população, para eles, é imprescindível. Imprescindível. Porque numa zona dessa, eu ia falar, numa confusão toda dessa aí, fica difícil administrar, bilhões de pessoas vão reduzir isso aí, fica mais fácil de administrar.